Olá, pessoal! Como estão? Tudo bem? Dia 24 de julho, estamos começando um novo podcast, o podcast da quarta-feira, tá? Então, boas-vindas para você, boas-vindas para as inspiradoras, para os acompanhantes, para os filhos, para toda a família. Curtam nossa página, comentem, compartilhem, marquem os amigos, né? E eu estou aqui também dando boa noite para a nossa entrevistada de hoje e gostaria de receber ela com muito carinho, tá? Obrigada. Então, vocês podem participar do nosso podcast mandando perguntas, sugestões de temas, pessoas para serem entrevistadas. Envie a sua história, você quer contar aqui, ou que alguém conte a sua história para você. Faça parte do nosso programa. Todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas, estamos aqui trazendo conteúdo de valor e pessoas inspiradoras para inspirar você a ser uma pessoa do bem, uma pessoa que tenha uma posição na sua vida e na sua área profissional. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada. Estamos aqui com a Raquel Zanguetin, que é terapeuta quântica e sistêmica. E hoje a gente vai saber tudo. Hoje é dia de você fazer terapia online, aqui e agora. Obrigada, uma delícia de convite. Estou muito grata mesmo por estar aqui compartilhando com vocês. Muito bom. Se você quer ver a sua propaganda, o seu anúncio, o destaque aqui da sua empresa, do seu negócio, né? Você é um empreendedor individual, você pode entrar em contato aqui com a gente com o 17 99256 6634. E aí aqui a gente fala da sua logomarca, do seu produto, fazemos o seu vídeo, a sua arte, para levar o seu nome para mais pessoas aqui na nossa cidade e região. Eu gostaria de apresentar para vocês a Raquel Zanguetin. Mas eu vou deixar que ela mesma faça essa breve apresentação, esse breve relato de quem é Raquel Zanguetin. Bom, eu sou filha dos meus pais. Depois a gente vai entender porque na sistêmica a gente fala muito isso, né? Mas minha formação, né, é enfermeira, minha formação inicial. Só que já lá na faculdade eu entendi que eu precisava de algo a mais, que eu queria trabalhar com cura, mas que eu queria algo um pouco a mais. E depois eu fiz a formação de terapia quântica. E através da terapia quântica eu conheci a terapia sistêmica e atualmente trabalho como enfermeira, terapeuta quântica, terapeuta sistêmica e tenho um home care, né, Humanascer, aqui em Bebedouro, e que eu faço gerenciamento de cuidados desse home care. É uma empresa. É uma empresa. Sim. E conta pra gente, assim, a sua infância, um pouquinho da sua infância, adolescência. Conta uma história assim para a gente entender assim, como que a Raquel cresceu, tudo que você trouxe, né? Que você hoje escolheu esse caminho. Assim, o que te inspirou a ser essa Raquel Zanguetin? Bom, eu sou natural de Monte Azul Paulista. E desde pequena sempre aquela coisa de cuidar, né? De cuidar das pessoas, de ter carinho, de sempre ouvir. Sempre era a amiga escolhida para ser ouvida. A família é o que vinha tirar as dúvidas, mesmo quando era adolescente. Uma pessoa para ajudar já naturalmente. Já era nato. E sempre gostei muito de estudar, né? E eu lembro que... por que eu fui para enfermagem? Foi uma coisa muito engraçada. Eu gostava muito de estudar, gostava de cuidar, mas não tinha ainda uma área definida. E durante o cursinho, uma amiga minha, a Gabi, ela falou para mim assim: Kel, essa foto sua tá com muito cara de enfermeira. E eu falei: nossa, enfermagem, gente, sério. Foi assim que eu escolhi meu curso. Foi. Tem cara de enfermeira. Tem cara de enfermeira. Aí eu fui ver o que enfermeira fazia, porque até então eu achava que era da injeção no hospital, né?
E aí, quando eu vi o trabalho que o enfermeiro realiza, né, nos cuidados, e eu lembro que a frase que me marcou foi: o médico cuida da doença, o enfermeiro cuida do doente. E aí eu me identifiquei com essa questão de cuidar de pessoas. E foi aí que eu iniciei a faculdade. Quis desistir no primeiro ano. Tá? Você quis? Quis. Eu fiz faculdade na FAMERP, em São José do Rio Preto, e o Hospital Escola era o hospital de base, que é um hospital muito grande, né, para quem conhece. E o primeiro estágio foi na emergência, então a gente passava... Nossa, a gente passava de branco lá, parecia que todo mundo ia rasgar a sua roupa, pedindo. E eu falei, gente, eu quero ir embora daqui. Nossa, não quero mais ficar. E aí eu lembro que tinha um senhorzinho que estava no corredor e já tinha perdido a consciência, e ele estava ali todo sujo, esperando uma vaga. E a professora falou assim, vamos ajudar esse senhor. E aí nós demos banho, ajudamos a fazer medicações. E quando a gente estava saindo, ele pôs a mão no meu braço assim, escorreu uma lágrima e falou obrigado. E ele estava inconsciente antes, né? Não estava responsivo, né? Não estava respondendo. Aí eu falei, são testes para ver se a profissão é aquela mesma, não é? Exatamente. E aí eu falei, não, tá bom. Já entendi, vou ficar aqui. E foi assim. E depois foi as terapias, né? Que hoje eu falo que é a minha forma de servir a vida. Sim. São as terapias. Muito crescimento pessoal. Nossa, e a gente muda, né, que a gente muda. A gente muda muito, a gente é outra muito, pessoa. E começa a dar orgulho, né? De falar, sim, de saber que você consegue, né? Que ninguém precisa saber como, mas que você consegue ajudar mesmo, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar a gente mesmo para depois ajudar o outro. Exatamente. E foi o que até minha tia disse isso hoje para mim. Ela falou, tem um tesouro nas mãos quem entende que ao tentar ou iniciar a cura de alguém, essa pessoa está se curando. Sim. E é verdade mesmo, né? Muitas vezes a gente entra num processo de cura, auxiliando alguém, mas a gente sai curado. Então, a gente preparou mais ou menos um material assim para vocês mais ou menos entender o trabalho, o que é, porque pelo nome muita gente tem um pré-conceito e um entendimento errado do que realmente é uma terapia quântica e sistêmica. Então, eu vou começar assim, falando para vocês o significado de inspirar. Inspirar, inspiram, né? Mulheres que inspiram, que é o foco do nosso programa, do nosso podcast de quarta-feira. Inspiram vem do verbo inspirar. Então, é o mesmo que imitam, transmitem, incutem, infundem, iluminam, aspiram, guiam, orientam e sugerem. Então, esses são os papéis que a gente quer que as pessoas que vêm aqui na quarta-feira consigam passar para vocês através das suas histórias de vida, pessoal e profissional, tudo que ela viveu e o exercício da profissão dela, tudo que elas fazem, e passar isso para vocês, que vocês sejam inspiradas. Vocês inspiram pessoas e são inspiradas. Então, a gente, nesse dia 24 de julho, né, a gente está aqui com a Raquel Zanguetin e o tema desse programa, ela sendo terapeuta quântica e sistêmica, nós vamos falar sobre saúde mental e autoestima, como fortalecer o seu feminino. Tá? Então, esse é o tema escolhido. Teriam vários, né? São muitos temas, mas esse a gente escolheu para estar trazendo para vocês um pouco de conhecimento do trabalho da Raquel. Então, Raquel, vamos começar aqui falando o que é a terapia quântica, assim, o que ela, como ela pode ajudar a fortalecer a saúde mental, a autoestima e fortalecer o feminino da mulher. A terapia quântica, Carla, ela é uma terapia baseada na física quântica, onde a gente utiliza como instrumento a partícula mínima de qualquer coisa que existe no universo, né? Então, se eu pegar qualquer pedacinho de um ser vivo ou de um ser não vivo
e eu for cortando e diminuindo, eu sempre vou chegar na menor partícula, que é um átomo, certo? Esse átomo, ele é composto de energias. Ele tem núcleo, prótons, elétrons, nêutrons. Aquelas aulas na escola, gente, elas não são à toa. Não. Né? É para depois você ver sentido na vida, né? Exatamente. E o que acontece com isso? Esses átomos, eles sofrem vibrações, né? Eles sofrem influência das vibrações. Então, eles podem gerar outras vibrações. Então, basicamente, tudo aquilo que eu penso, eu gero um sentimento. E tudo aquilo que eu gero sentimento, ou não, mas eu verbalizo, eu também gero ações. Ações do quê? De energia, de movimentação energética. Então, a terapia quântica, ela modula, ela faz com que, na verdade, eu falo que a gente faz acontecer aquilo. Então, se a energia está vibrando errado, se o que está acontecendo na sua vida hoje não é o que você deseja que aconteça, a gente identifica qual é a vibração que está errada e a gente refaz essa vibração. Através do quê? De novos pensamentos. Um padrão energético errado, você altera para melhorar ele, assim? Sim. Então, vou dar um exemplo. Doenças. Mudando, né? Mudando a energia. Isso. A gente consegue fazer. Como que a gente faz isso? Mudando pensamentos, sentimentos e a fala, principalmente. Entende? Então, como eu ia dar um exemplo, eu tenho doença, eu tenho alguma doença que se repete na família, ou eu estou doente e eu quero trazer a cura. Então, toda doença, ela tem uma raiz emocional. Então, a gente procura a vibração, onde que essa vibração, por que essa vibração está doente, ela está frequenciando, né, de forma negativa, e a gente corrige através dessa forma. Então, por isso que às vezes fala assim, vamos corrigir, vamos padrões familiares energéticos negativos. Sim. A terapia que eu realizo, a minha forma terapêutica, sempre é embasado na Bíblia, né? Os conceitos bíblicos, não que eu seja uma conhecedora, mas sempre o que faz sentido para mim dentro da Bíblia. E na Bíblia a gente encontra sobre maldição hereditária, né? Apóstolo Paulo, Jeremias, ele cita algumas questões sobre maldição hereditária. Sim. E a física quântica, a terapia quântica, ela traz isso de que forma? Como eu disse, nós todos somos formados de partículas energéticas. Então, se eu tenho um sentimento que eu gerei agora, você tem um sentimento gerado, as suas células elas vão sofrer influência dessa vibração. E as suas células são transmitidas para sua filha. Sim. Concorda? 50% é seu, 50% do seu marido, pai dela, né? Então, ela carrega 50% de todas as vibrações, só que pensa... Você também carregou 50% das vibrações de cada um dos seus pais e dos seus avós, bisavós e assim por diante. Uma sequência. Então, essa vibração muitas vezes pode não estar, que nem eu usei o exemplo, no pensamento e sentimento da sua filha. Mas de alguma forma ela vê repetir coisas que antes aconteciam. Porque ela está vibrando algo que já veio. Então a gente identifica e a gente consegue corrigir. E, assim, como que ela difere de outras abordagens? Por que você escolheu a terapia quântica? Por que ela bateu assim, em você? Porque a gente escolhe, né, uma abordagem. Sim, para mim é porque faz muito sentido. E como eu disse que eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de física, de química, matemática. Então, os números sempre fizeram muito sentido para mim. E eu gosto de conversar com pessoas que não acreditam tanto na questão espiritual, embora eu seja muito espiritualizada, mas eu gosto que as pessoas tenham uma abordagem que eu consiga provar que aquilo existe de uma forma mais certeira, né? De uma forma mais exata. Então, por isso que isso me encantou dentro da terapia quântica. E a capacidade da gente conseguir mudar essas vibrações, mudar a nossa realidade. Porque é verdade, a gente consegue mudar a nossa realidade. Quebrar os padrões, né? Sim. E, assim, eu sei que você atende, além
de mulheres, que o nosso programa é um programa Mulheres que Inspiram, né? Eu sei que você atende crianças, outras faixas etárias, mas assim, direcionado mais hoje para as mulheres, assim, quais são nas suas experiências com a enfermagem, com as terapias na área Humanascer, né? Quais são os principais desafios das mulheres? Então, como o tema que a gente trouxe hoje é autoestima, saúde né? mental. E autoestima. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar o que é autoestima para a gente conseguir falar desses principais desafios. A autoestima, ela é uma reunião dos valores que a gente cria, né? Sobre nós mesmos, dentro do nosso contexto, da nossa história familiar. Então, tudo aquilo pode não ser verdade do que vem, mas é o que eu crio dentro de mim, referente a todas as vivências que eu tive. Eu crio uma imagem. E aí eu acredito que o mundo está me vendo daquela forma também. Então, isso é autoestima. Sim. E o feminino é a nossa energia. Tanto o homem como a mulher tem energia feminina. Por quê? A energia do feminino é aquela energia que nutre, é a energia que acolhe, é a energia que embeleza, é a energia que cuida. Então, todas as vezes que nós precisamos cuidar de algo, nutrir algo, a gente aciona a energia feminina. Hoje, um dos maiores desafios que eu vejo é que as mulheres não estão conseguindo ativar essa energia feminina, porque elas não conseguem, na verdade, cuidar de fato da sua autoestima. Então, o feminino fica prejudicado. E aí ela se sente sobrecarregada, porque geralmente... Porque o pessoal acha que cuidar da autoestima é só cuidar da aparência. Né? Não tem nada a ver com a aparência. Não tem nada a ver com a aparência. Na verdade, a aparência é o resultado disso. Sim, é um complemento, né? Exato. Tem que se sentir bonita, tem que se sentir feliz, mas a aparência é só mais uma. Sim, e é muito importante isso que você falou, Carla, porque quando a gente fala de autoestima, é muito bonito, é muito legal falar de autoestima. Ai, você tem que ter autoestima. Mas por que as mulheres ficam em relacionamentos abusivos? Por que elas ficam em situações de vulnerabilidade? Né? Não só as mulheres, né? Eu estou falando mais mulheres, mas todo mundo. Por que fica, então? Se é só... então seria só passar um batom, fazer uma escova no cabelo, colocar uma roupa que estava tudo resolvido. Tava tudo bem. Né? Então, a autoestima, ela é muito maior que isso. Ela é essa mudança que precisa nascer do interior, porque é a forma com que você vê o mundo. Então, é muito difícil hoje para as mulheres assumir esse feminino, porque elas trazem uma sobrecarga muito grande de responsabilidade. Então, ela se coloca como responsável do lar, responsável por prover, né? E o prover é energia masculina. É uma energia que vem do masculino, a energia de conquista, a energia de prover, de fortalecer a família, de proteção, é energia masculina. Então, ela acaba ativando muito isso. Aí, o que ela faz, Carla? Ela quer cuidar de todo mundo. Ela quer fazer para todo mundo. E aí, ela esquece dela. É verdade. Tem que ter tempo para cuidar de si mesma. Tem que ter tempo para pensar em você mesma. Porque assim, as mulheres, pensam no filho, pensam no marido, pensam na casa, pensam em tudo, ajuda todo mundo, quebra galho de todo mundo, e você mesma. Aí a pessoa se sente infeliz, né? Quer mudar tudo, quer... E aí ela começa a cobrar do mundo. Ai, porque o meu marido não me valoriza, porque os meus filhos não me valorizam, porque... Mas a valorização que teria que partir dela, ela também não consegue. Porque ela está colocando o mundo em prioridade, não ela. E aí acaba adoecendo, porque toda doença tem uma raiz emocional. E essa cura energética, né? Como que ela age assim, para melhorar o bem-estar emocional? Assim, você tem práticas? Você faz a análise primeiro das necessidades? Como que é a terapia quântica e sistêmica para essa melhoria do bem-estar emocional das mulheres? Aí vai de acordo com o que a pessoa estiver precisando, né? Então, a gente tem uma primeira conversa. E na nossa conversa, eu consigo identificar e diagnosticar quais são os padrões que estão sendo feridos ali. O que está acontecendo, qual a visão que essa pessoa está tendo do mundo e de si mesma. E aí, a gente começa juntos procurar onde que isso está enraizado.
né? Então tá na infância, geralmente tá, né? Na infância, pai, mãe, geralmente tá ali o foco. Às vezes um pouquinho mais para trás. Mas a gente começa ali. E aí, a partir disso, qual é a primeira coisa? Eu trazer a consciência àquela dinâmica. Por que que ele está preso? Que visão que está tendo? Qual é a visão que está tendo errada? E depois, as práticas energéticas vêm para facilitar com que a pessoa libere e module isso das suas células. Então, é o que eu sempre digo para todos os meus pacientes. Só saber não muda nada. Não adianta. Trazer a consciência, uau, é verdade, faz todo sentido. E o que mudou na sua vida? Nada. Né? E aí eu preciso, então, estabelecer ações. Então, aí entra a quântica. Aí eu estabeleço ações de mudança em pequenas coisas no dia a dia. Exemplo, tem uma tarefinha que eu passo sempre, o despertar pleno. O despertar pleno é uma tarefinha que assim que você acorda, né? Porque quando a gente acaba de acordar, a gente tem todas as nossas, pelo menos a maioria das nossas ondas cerebrais em funcionamento assim, no máximo. E tem uma questão quântica que para a gente realizar, a gente tem que alinhar uma linha de hidrogênio que a gente tem aqui no córtex pré-frontal, né? Então, a gente conecta a realidade ao nosso pensamento quando isso acontece. E a hora que a gente acorda é o momento mais propício disso acontecer. Então, você vai pensar coisas boas. Você vai dizer, eu sou incrível, eu posso, eu realizo, meu casamento está ótimo, meu trabalho é maravilhoso, eu sou bem-sucedida, eu consigo lidar com tal situação. No começo, você vai saber, você vai, nossa, que baboseira. Estou repetindo coisas que não estão acontecendo. Isso. Mas é a positividade, né? É a energia positiva, é a afirmação positiva perante a sua vida para você começar a fazer aquilo acontecer. Isso, e aí, em algum momento, aquilo se torna verdade para o seu eu. E quando se torna verdade para o seu eu, você consegue liberar das suas células. Sim. E aí é onde você entra em alinhamento dessa que eu acabei de explicar e você se conecta com aquela realidade. Porque, às vezes, a gente vai começar a terapia e eu falo assim para as pessoas, a realidade que você está vivendo hoje, você desejou isso. Aí a pessoa fala para mim, não, você tá doida. Que isso? Você acha que eu queria estar desempregado, separado? Você acha que eu queria estar doente? Você quis, porque o universo, ele não consegue entender que você quer o contrário. Ele entende energia, né? O padrão entende energia. Então, se você tá lá, medo disso acontecer, medo de ser traída, que é uma Sim. coisa, né, que as mulheres têm bastante. Medo de ser traída, medo. Ai, tá vendo? Eu sabia que eu ia ser traída. Não é que você sabia, você se conectou a essa realidade. Então, você tá vibrando por aquilo, né? Então, você tem que mudar isso. E aí, uma das coisas que a gente começa é o despertar pleno, por exemplo. Além tem um exercício de autoajuda, assim, além da manhã, né? Durante o dia, assim, para ajudar o pessoal, assim, as meninas, né, as mulheres, os homens também, né? Durante o dia, dá aquela paradinha, esse pessoal para almoçar. Todo mundo almoça, né? E aí, por exemplo, um pega o celular, outro pega o telefone, liga para alguém, outro pega o computador, outro pega a televisão, assim. Você orienta, assim, durante o dia, a pessoa fazer algum tipo de exercício, uma prática, de que ela entenda que ela está no meio do dia? Porque, assim, meio período trabalhado, parou para almoçar, e aí depois vai voltar para trabalhar. E as pessoas não entendem que esse período é para ela dar aquela desligada, dar aquela descansada, para depois voltar. A necessidade não é só comer. Sim, né? Sim. Mas você fala assim, para a pessoa trabalhar o que ela está em dificuldade na vida dela? Não, ela parou para almoçar, a parte da manhã, né? Uma prática para ela se desligar, desconectar do estresse da manhã. Tá. Entende? Eu gosto muito de indicar a frequência sonora. Tá? Que isso traz a pessoa numa frequência de coisas boas, então você percebe que muda na hora. Cheiro também. Tá? Tem alguns óleos terapêuticos. Essas frequências são especializadas para cada pessoa
ou são várias que a pessoa pode ouvir em cada momento? Cada momento ela pode ouvir. E ela tem várias frequências, inclusive para quebra de traumas, para relaxamento, para... Exemplo, eu tenho algo muito importante e eu estou ansiosa. Então, eu tenho para redução da ansiedade. Isso é legal, gente. Tem alguém aí com ansiedade? Não, isso não existe. Isso não existe. Ninguém é ansioso. Tem para ansiedade, tem para o fortalecimento de você acreditar que você consegue. E sabe o que é legal? Hoje em dia é tudo muito disponível, né? Então, você pode só digitar lá, por exemplo, no YouTube, só que tem que ouvir com fone de ouvido, tá? Essas frequências não pode ouvir sem fone de ouvido. Só vou ter que digitar lá, exemplo, frequência sonora para reduzir a ansiedade. E pronto, você fica lá, ouve, acha. Então, tá, gente, vamos fazer uma paradinha rápida para um comercial, fazer um anúncio aqui dos nossos patrocinadores. Tá bom? Só um minutinho, Raquel. Dá licença, claro. A gente já volta. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa? A decisão precisa ser tomada com calma e certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório, e isso pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares alternativos para trabalhar, a Coworking Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do WhatsApp 17 3342 9200. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro, Bebedouro, São Paulo. E venha conhecer nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretaria e cafeteria. Aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Agora nós vamos fazer aqui o anúncio do estúdio Larissa Ramires. No estúdio Larissa Ramires, promovemos o Dia da Noiva e suas madrinhas. Cabelo, maquiagem, unha, massagem relaxante, banho de banheira. Servimos um lanche variável e até um acompanhamento. Estética facial avançada, laser de depilação e de estética facial e corporal. Em breve teremos cílios e micropigmentação também. O telefone é o 17 99632 2121. E também agora, nesse mês de julho, na Larissa Ramires, estamos tendo o Belatox, que é off, né, 50 off, e está fazendo por 777 preenchimento labial. Agenda lá seu horário com a Larissa, faça um up assim no rosto, que fica muito bonito. O telefone dela, repetindo, é o 17 99632 2121. E a gente vai fazer agora a chamada da Convenção do Empreendedor. Tá? A solicitação para participação na Convenção do Empreendedor, que acontecerá na Estação Cultura de Bebedouro, já estão sendo feitas aqui no Cowork Bebedouro. Este grande evento de empreendedorismo será nos dias 7 e 8 de setembro. No dia 7, sábado, das 10 da manhã às 22 horas. No domingo, dia 8, das 9 às 17. Se você quer ser expositor, pode fazer as suas reservas. Pessoalmente, em horário comercial na sala 11, Taj Mahal. Ou pelo telefone, que também é o WhatsApp. É o 17 98811 1069. E também pode ser por e-mail, que é o convencãodoempreendedor@gmail.com. Venha colocar os seus produtos e serviços na exposição da Convenção do Empreendedor. E agora a gente vai colocar aí um vídeo que é uma chamada
da Cooper Citrus sobre a entrevista. Estamos aqui na Mulheres do Campo, na Agro, na Expo, e vamos conversar com a Mayra Leles, daqui a pouquinho, da Fazenda Santa Helena. Mayra, o que te inspirou dentro do agro? O que me inspira dentro do agro é poder, cada dia, fazer melhor aquilo que a gente faz há muitas décadas. É o amor na minha profissão, o amor na terra, o poder saber que através das nossas práticas sustentáveis a gente cada dia consegue produzir alimentos santos, abençoados e cada dia mais saudáveis. É isso que mais me inspira dentro do agro. Então, essa foi a chamada, né, da Cooper Citrus. Foi a Mayra Leles, que foi a palestrante no dia 23 de julho, mas tem mais 2 dias de palestra, né? Hoje também teve, dia 24, dia 25 e dia 26, sexta-feira, que é quinta e sexta, né? Amanhã e depois ainda tem palestras lá no Espaço Mulheres do Campo. Então, todas as mulheres estão convidadas, cooperadas, não precisa ser cooperada, todas as mulheres estão convidadas a participar desse Espaço Mulheres do Agro. Tá? Nós vamos voltar aqui com a entrevistada, Raquel Zanguetin. E vamos falar agora, Raquel, da terapia quântica e sistêmica. Quando que a gente começa a perceber que a mulher está dando os primeiros sinais de que está sofrendo, de baixa autoestima e que precisa de ajuda? Ai, Carla, primeiro que a gente precisa parar de normalizar a procrastinação. Né? Então, a procrastinação, o que é isso? É aquele de amanhã eu começo, amanhã eu faço, e esse amanhã nunca chega. Então, são coisas simples, como uma caminhada, como coisas para ela mesma que ela não está conseguindo tirar um tempo e fazer. Cuidar da saúde. Já é um sinal assim que todo mundo desconecta desse sinal, né? A segunda coisa mais importante que as pessoas também acabam excluindo isso dos olhos é situações que ela não consegue sair. Então, geralmente, um desses assuntos mais abordados lá no consultório é exatamente relacionamentos abusivos, né? Casamentos tóxicos com agressões ou verbais ou físicas. E ela sempre fala, essa foi a última vez. E quantas essa última vez você está repetindo? Tem que pensar aí, já é um sinal. E o restante aí é quando chega na visão de todos. Aquela mulher que está... Ou o homem também, né? A gente está falando tanto de mulher, mas também, né? Situações vexatórias em público. Não, exatamente. E começa a normalizar. Porque começa a ficar do cotidiano, fica normal. Só que isso vai acarretando ainda mais. A grosseria começa dentro de casa e depois se espalha, né? É na frente dos outros. É na frente dos filhos. Na frente dos filhos. É na frente dos amigos. E isso vai se estendendo. E depois o estresse, né? A falta de paciência, a falta de cuidado. Eu recebo, às vezes, pacientes que não tomam banho. Como assim? Não toma banho. Não tem vontade de tomar banho. Fala que está tão cansada. Aí você vai começar a conversar dela. É impressionante. Você começa a perguntar para ela como foi sua infância, ou do que você gosta, que comida você gosta. Ela fala 2 segundos e já começa. Porque o meu filho, porque o meu marido, porque a minha mãe, porque... Sabe? Ela não consegue olhar para ela. Aí você fala assim, mas como assim você... Não deu tempo. Eu ando tão cansada. A hora que eu vi, eu já estava dormindo. Gente, não existe isso. Dormiu cansada sem tomar banho. E só que isso começa a se repetir. Sabe? Isso vai... A frequência disso vai aumentando e ela começa a adoecer de uma forma que... Aí entra em calamidade, né? E aí vai para os psiquiatras e remédios e não trabalha a raiz. Atenua sintoma, mas não trabalha a raiz. E isso vem lá da infância, assim. É trauma. Lá na terapia você identifica abusos que a pessoa, a criança, o adolescente,
Ou, na atualidade mesmo, ela recebe de familiares, de amigos no trabalho? Como é? O abuso é que a gente, às vezes, tem a mania de entender o abuso como uma questão, às vezes, sexual, né? Ou muito grave. Mas o abuso, ele acontece a todo momento. Com pequenas situações, com pequenas circunstâncias. Uma pessoa que, numa brincadeira, te diminui, é um abuso. E isso começa a remeter lá atrás, como você perguntou, começa na infância, o gatilho, a forma como você começa a ver. Mas, muitas vezes, como eu disse, você traz herança vibracional dos antepassados. Então, às vezes você traz, já é da sua família... Mulheres, exemplo, mulheres que sofreram abusos. Mulheres que... E aí a gente vê aquelas situações. Todo mundo da minha família, o marido é alcoólatra, exemplo. Ou apanha, ou tem agressão. E aí você tem gatilhos na infância que fazem com que você se sinta menosprezada, diminuída. E aí, na fase adulta, você vai trazer. Parece que atrai... relacionamentos errados, né? Relacionamentos... Não é que parece, atrai mesmo. Você está naquela energia, você está naquela frequência, você sintoniza com aquela realidade. Então, não é que... eu tenho o dedo podre. Não é seu dedo. É você inteiro que está vibrando. Não é só o dedo. O dedo traz o corpo Exatamente. Então, sim, a gente identifica, a gente traz à consciência essas formas de abuso e autoabuso. A questão de se diminuir, de normalizar os abusos, as partes que elas são menosprezadas, ou que, enfim, né, começa a normalizar. É um autoabuso você normalizar e dizer, mas é normal. Não, é comum. Então, a pessoa às vezes expressa sentimentos, emoções e comportamentos inadequados, né? Então, aí, aos poucos, vai identificando e vai gerando essa energia que está na frequência errada, que está na direção errada e vai redirecionando. Isso. Sim. Isso, é dessa forma. E aí você vai perguntar para mim. Se você não vai, eu vou perguntar. Porque alguém deve estar se perguntando. Sim. Mas como? Como você faz isso? Aí entram as práticas de outras técnicas. Então, hoje, eu tenho formação e extensão em mais de 17 tipos de técnicas. Então, tem, por exemplo, a PNL, que é uma técnica que as pessoas têm muito preconceito, porque fala sobre a hipnose, que é uma parte que traz a hipnose, mas é uma técnica, uma ferramenta muito poderosa para trabalhar essas questões de traumas, essas questões que tem que acessar. PNL, gente, é programação neurolinguística, né? Isso. Que o pessoal, nem todo mundo sabe, e aí é uma técnica boa para estar identificando e tratando traumas, ressignificando, fazendo com que a pessoa consiga liberar aquilo de dentro. É uma prática maravilhosa. E aí a gente tem alinhamentos de chakras, infinitas. Outras eu queria que você falasse sobre a importância da pessoa ter um espaço seguro para poder fazer, expressar essa vulnerabilidade dela e através das terapias. Procurar uma terapia, que ela vai ter um espaço seguro para poder ser atendida. Isso é muito importante. A primeira coisa é a conexão com o terapeuta, né? Sim. Isso é de cara, você tem que olhar e confiar na abordagem, o que fala se faz sentido. E se sentir seguro no ambiente, que aquilo eu posso trazer o mais profundo do meu eu, que ninguém vai me julgar, ninguém vai me criticar, ninguém vai me condenar. Então, deixar isso e... Gente, terapia é isso. É um lugar que você não vai ser julgado. Você, muitas vezes, vai ser direcionado. E aí você fala, mas a minha terapeuta disse isso. Não, ela está te direcionando a te trazer a realidade que talvez você não está disposto a ver. Quem resolve o problema não é a terapeuta. Não. A terapeuta não vai para casa com você. Então, você vai lá, né, fazer os procedimentos totais e tal,
E depois você vai para casa. E quem vai tomar as atitudes, arrumar as soluções do modo... Exatamente. É você. Quer me arrepiar os cabelos? É aquele que chega na frente e já fala assim, ó, eu já fiz terapia, mas não adiantou nada. Não sei se aquela terapia... Eu falo, Jesus, será que fez terapia mesmo? Porque se não entendeu ainda que o movimento de cura é seu, né? Tá pondo ainda está responsabilizando o outro, tá muito difícil. Sim. Técnicas de respiração para reduzir estresse, ansiedade. Explica para eles como que a gente faz uma técnica básica de respiração, simples assim, que a pessoa possa fazer isso no dia a dia, à noite, por exemplo. Sem ser técnica de respiração, pode ser usando pontos de acupuntura, por exemplo? Pode. Tem um ponto que... Seria assim, só uma dica, gente, para você, na hora que você vai dormir, dar aquela desligada do movimento do seu dia, do seu trabalho, né? Sim. E poder ter um sono mais tranquilo, uma qualidade de sono. Se você estiver já nesse momento preparado e ativando já para descansar e para relaxar, aí sim uma técnica de respiração, que é aquela que eu inspiro em 7 tempos, então eu vou 7, 6, 5, 4, 3, 2, eu vou enchendo os pulmões até em 7 tempos, seguro por 3 segundos e eu vou soltando lentamente em 5 tempos. 5, 4, 3, 2, 1. 7, 3, 5. 7. Inspira em 7, segura 3. Solta em 5. Isso. E faz essa sequência durante um determinado tempo para 3 repetições, você vai ver que você já coloca seu começa. Corpo. Mas se você estiver numa situação de extrema ansiedade, algo aconteceu e tem muita gente que tem crise de ansiedade, ou estiver na beira de uma crise, esse pontinho aqui, ó, é um intan, né, dentro da acupuntura, que é entre as sobrancelhas, bem aqui no centro da testa. É aqui, ó. Pode ser agora? Pode. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Isso. É bem onde a gente faz botox, sabe? Isso. O que você faz? Circula no sentido anti-horário. Você começa a fazer estimulação no sentido anti-horário. Por que anti-horário? Eu estou sedando, eu estou voltando, né? Que é o ponto de conexão mente e corpo. Então, eu começo a voltar energia, a baixar essa energia. É muito legal. E se quiser potencializar um óleo essencial de lavanda, coloca no dedo, ativa. É para criança, gente. Isso Não, criança não quer dormir. Dá uma relaxada. Nossa, é igual da diazepam. Fica. Não, olhinho, criança. Fechando, piscando duro para dormir. Exatamente. Eu preciso fazer isso. Essa semana eu tô com os netos, né? A última semana de férias aí de julho e os netos estão em casa, dormindo, ficando tudo. E aí tem hora que é difícil, eles não querem dormir. A nossa energia já está acabando para a gente dormir e a deles estão... Tá muito alta. Quantos netos você tem? Meus netos são 2 meninas, 11 e 7, vai fazer 8 agora, dia 30, né? E um bebê de 2. O menino 3, tem então. 2 anos, vai fazer 2 aninhos. Vai chegar na casa da Carla, vai ter até mão mecânica, assim, na testinha das crianças. Com as 2 mãos, assim nos dois. É muito legal, assim, saber, conhecer, né, sobre a terapia quântica e sistêmica e estar conversando aí com vocês sobre saúde mental, como fortalecer o seu feminino e falar sobre a energia, né, da mulher, como que é, e fala para mim, assim, e para elas também, para eles todos, né, sobre as crenças limitantes, as coisas que a gente traz, que bloqueia. Vamos conversar sobre crenças limitantes. O pessoal fala muito isso, tem gente que fala, o que é isso? Tem vários nomes, né? Mas geralmente é aquilo que você já acredita sem precisar saber que você acredita. Eu costumo dizer que as mulheres carregam mais. Você acha? Crenças. Você acha? Sim, são mais padrões.
das crenças. Pode ser. Eu acho que às vezes as outras é que a gente não consegue identificar, porque quem está identificando também tem crença limitante, né? Mas eu entendi o que era crença limitante, uma coisa muito boba. Eu tenho um grande problema com horário, né? Eu tenho TDAH e também meu perfil comportamental não favorece, né? Que é I. É I, meu perfil comportamental. Então, assim, tenho muito problema com horário. Eu falo que hoje eu sou tratada, né? Mas eu tenho muito problema. E aí, eu sempre correndo. E toda vez que eu acordava atrasada, mais atrasada do que eu já atraso normalmente, parecia que o dia não andava. Parecia que as coisas começava a dar errado e ia. E eu falava, gente, o que está acontecendo? Eu lembrei de uma frase que meu pai falava, sempre falou, a vida inteira, quando eu era criança. Deus ajuda quem cedo madruga. Automaticamente, o que minha mente pensava? Se você não cedo madrugou, Deus não vai te ajudar. Você está sozinha aí no dia. O que acontecia? Eu me conectava com todas as vibrações que tinha. Quando eu consegui entender isso, que eu comecei a trabalhar, não é porque eu atrasei. E aí começou a melhorar, né? O dia vai rolar. Exatamente. Melhorou tanto que eu já atraso muito menos. Ainda atraso, mas atraso muito menos. Então, a crença limitante, muitas vezes a gente nem sabe no que a gente está acreditando. Mas a gente está desenvolvendo padrões de atitudes, porque tem uma curiosidade, que eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas só 10% das nossas ações é o que a gente raciocina. 90% está tudo no que a gente está vibrando inconscientemente. Sim. Então, muitas vezes eu estou vibrando aquilo. Tem um livro muito legal que eu gosto, que é O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv, que ele fala muito isso sobre crença que limita. Aquelas questões de dinheiro não nasce em árvore, sabe? Essas crenças de padrão que a gente vai... Rico não entra no céu. Exatamente, exatamente. E a gente vai sabotando algumas coisas na nossa vida para que isso não aconteça. Então, Verdade. E aí, eu queria, assim, por exemplo, que você falasse, assim, como vocês veem a prática da gratidão, né? Para autoestima. Porque, assim, às vezes a pessoa se cobra tanto e ela deixa de agradecer muitas coisas que ela tem. Né? No dia, acordou, comeu, vestiu, calçou, muitas coisas que ela tem motivo para agradecer. E como que vocês acham, assim, a prática, como que é essa prática da gratidão? Vocês estimulam isso na terapia quântica? Existe um treinamento ferrado para gratidão. Porque dentro da minha abordagem, eu sempre falo que gratidão não tem nada a ver com agradecer. A gratidão é um sentimento que a gente não está acostumado a vibrar. A gente muitas vezes vibra o obrigado por educação, porque a gente aprendeu que tem que ser assim. E é exatamente o que você falou, treinamento. A falar. Então, o que eu tenho que treinar? A gratidão. A gente fala obrigado até para a hora que não precisa. Exato. Só que se você mensurar energeticamente a palavra obrigado, ela não tem frequência energética. Se você for lá na radiestesia e tentar ver quanto de frequência exerce, não tem. Agora, a gratidão, ela frequencia em torno de 40 mil angstroms, que isso é compatível à energia do milagre. Então, o treinamento da gratidão, que é o sentimento que você vibra, é imprescindível dentro da terapia quântica. E aí, você não está acostumado a vibrar esse sentimento. Então, eu começo a treinar as pessoas que estão em tratamento comigo para que elas consigam ressonar nesse sentimento. E é exercício. É exercício mesmo. Tem vezes que é escrever todos os dias, 20 vezes, 50 vezes, porque quando eu transmuto energia, né, começo a escrever e funciona. Nós também, gente. Escreva quantos motivos você tem para agradecer hoje. E a pessoa começa a escrever e depois ela se surpreende quanta coisa ela tem. Sim. E que ela não pensava que ela tinha todos esses motivos diariamente para agradecer. Exatamente. E assim, uma vez eu me vi grata pelo cara que amolava o alicate que a manicure ia fazer minha unha.
Você vai falar, que besteira, que coisa. Gente, é sério. A gente precisa, né, de uma imagem, a gente que trabalha com pessoas, a gente precisa passar, né, a delicadeza. Então, fazer unha é uma questão de autoestima, mas também é uma questão de valor do profissional, né, nessa profissão. E aí, um dia eu falei, eu exercitando os motivos de gratidão, eu não tinha mais, porque eu sempre falo, vamos fazer diferente, motivos diferentes. E aí eu olhei e falei, o cara que amola o alicate. Porque se esse cara não existisse... né? Mas a gente tem motivos imensos para exercer a gratidão todos os dias e às vezes não percebe. Sim. E uma prática assim, de autocuidado, o que você acha que a mulher tem que fazer para ter esse autocuidado e sentir essa estima aí elevando, aumentando o nível de autoestima dela? O que é autocuidado para elevar a autoestima? Carla, aí não precisa nem ser mulher, é qualquer um que precisa fortalecer a autoestima. Como eu falei, a gente desenvolve gatilhos na infância. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a acolher minha criança. É pegar a minha criança e começar a colocar no colo a minha criança. Então, se imaginar mesmo, pensar em você criança, colocar essa criança no colo, dar banho nessa criança, pentear o cabelo, passar perfume e começar a repetir para essa criança: você é amada, você consegue tudo o que você quiser. Eu costumo falar assim, a gente tem uma plantinha e você trata ela bem, você faz um elogio, cuida dela, e se você fica 2, 3 dias, às vezes, sem colocar água, ela já... né? É um ser vivo. Todas as pessoas todo ser vivo tem que ser cuidado. Exatamente. Não é? Então, E lembra que a gente conversou no começo que a autoestima é tudo aquilo que eu crio de acordo com as minhas vivências e é uma imagem que eu faço de mim e acho que o mundo também está me vendo daquela forma. Então, onde eu comecei a ter isso? Na minha infância. Quando eu olho, exemplo, o meu pai e minha mãe brigando, discutindo, sem tempo para brincar comigo, sem tempo, eu me sinto o quê? Não me sinto amada. Eu me sinto menosprezada, eu sinto, né? E aí, o que eu consigo, então? Às vezes se sente culpada, né? Estão brigando por causa de mim. Mas a maioria. As crianças sentem isso. E o que essa criança faz? Eu preciso salvar meus pais dessas dores. E aí ela começa a sair do seu lugar de força do sistema. E é onde depois ela empaca na vida e não sabe por quê. Porque ela tentou entrar num lugar que não era dela. Cada um no seu lugar dentro da família. Cada um no seu quadrado, né? Como diria. Então, acolher a criança é a primeira coisa que você vai treinar para trazer sua autoestima. Porque, como eu disse, é muito bonito falar de autoestima. É muito legal. Mas como? Como que eu faço isso se eu estou sendo impedida a todo momento de enxergar que eu realmente mereço, que eu realmente posso realizar? Então, vamos lá, onde começou? Começa a trazer, mostrar para essa criança que ela pode sim, que ela está acompanhada, que ela é amada. É bom vir revivendo para vir corrigindo. E ressignificando, né? Gente, vamos fazer, dá licença um pouquinho, vamos fazer aqui um intervalo dos nossos patrocinadores. Tá? Hoje a Ana Zambuzi está aqui como sombra do programa. E ela está fazendo os nossos anúncios hoje, né? A Letícia está ausente. E vamos fazer agora o anúncio do Luma Enxovais. Luma Enxovais. Transforme seu lar com nossos produtos de alta qualidade para cama, mesa e banho. Aqui você encontra lençóis e edredões super macios, toalhas absorventes e luxuosas, mantas aconchegantes, cortinas e tapetes elegantes. A equipe Luma Enxovais está pronta para te atender com um sorriso e ajudar a escolher os melhores produtos para o seu enxoval. Visite no endereço Alameda, Caraguatatuba, número 31, Menino Deus 2. Horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18, aos sábados, das 9 às 13 horas. Telefone para contato é o 17 992 55 2030.
Siga nas redes sociais para novidades e promoções exclusivas. O Instagram é o @luma_enxovais22. Transforme sua casa em um lar com a Luma Enxovais. Agora a gente vai fazer um quadro do nosso Beleza, Moda, Estética e Saúde. Na Mo Hair Center. Lá na Mo você pode passar o seu horário de almoço, passar uma horinha lá, fazer a unha, que ela vai estar pronta para te atender. Ela atende de sábado, domingo também. Se agendar horário, gente, ela atende, tá? O endereço dela é a Rua Lucas Evangelista, 1046, Bebedouro, São Paulo. Centro. E o telefone é o 17 99230 2623. Agende seu horário com Amor Hair Center. Voltamos. E a gente está aqui com a Raquel Zanguetin, terapeuta sistêmica e quântica. E vamos continuar falando aqui sobre a saúde mental, elevar a autoestima e como fortalecer o feminino das mulheres. Nosso programa Mulheres que Inspiram agradece a sua participação antecipadamente já. E vamos agora continuar falando com vocês sobre isso. Então, nós vamos falar da importância das relações interpessoais. Não sei se você quer falar da constelação. Como que você gostaria de falar sobre as relações interpessoais? Como ela influencia aí na saúde das mulheres? Você falou sobre a constelação, inclusive, agora eu estou com um espaço. Era um sonho ter um espaço onde eu pudesse fazer as constelações. Constelação, para quem não sabe, é uma ferramenta da terapia sistêmica, onde a gente consegue trazer para o campo e corrigir as emoções, né? E ela pode acontecer de várias formas, presencial, na água, tem várias formas da gente. Então, a gente coloca a situação que a pessoa precisa trabalhar e o campo vai mostrando onde é necessário corrigir. É incrível. Para quem participa a primeira vez, fica... falando nisso, posso fazer um convite, Carlinha? Sim. A minha forma de servir a vida é às terças-feiras, às 18h30, eu faço um grupo terapêutico gratuito para ajudar mulheres que desejam, que têm qualquer tipo, que queiram contribuir com a vida também, porque lá a gente também ajuda umas às outras, né? Então, é lá no meu novo espaço, que é na José Mazeu 143, que é onde fica meu consultório, é onde fica também o escritório da Humanascer, a empresa de cuidados. E agora a gente tem esse espaço onde, além da terapia, a gente consegue fazer o processo de constelação. Sim. Então, é só me procurar, falar, olha, estou com esse problema, não consigo resolver. 18h30 às terças-feiras. Terças-feiras. Isso. Meu contato vai ficar aí? Eu vou colocar. Porque aí depois... Vou colocar nos comentários o endereço, gente, do espaço dela, o horário, né? Terças-feiras, 18h30. E o telefone dela a gente vai deixar aqui depois, no final também. Obrigada. Tá bom? E aí a gente consegue fazer essa questão. E aí é onde começa a entender sobre as relações interpessoais dentro das constelações. Ela começa a entender o que ela... Posso contar uma historinha rapidinho? Lógico. Há um case para vocês. Ontem nós tivemos um encontro e uma das mulheres que estava lá constelou o relacionamento. E aí, dentro desse relacionamento, nós vimos que ambos estavam presos na ferida do passado e não conseguiam se movimentar um em direção ao outro.
E aí, depois que a gente conseguiu corrigir, identificar quais eram no campo, conversando com ela, eu falei, você percebe que você está se colocando como mãe do seu marido e não como esposa do seu marido? Ai, mas... E aí vem, né, as desculpas conscientes. Ai, mas ele não faz, mas como você quer que ele faça se ele não aprendeu isso? Se ele não conhece esse lugar? Você precisa apresentar para ele. E toda vez que você tenta ensiná-lo, você vira mãe dele. Então, vocês vão se distanciando como marido e esposa cada vez mais. Então, você vai fazer isso, vai contar essas ações. Então, as relações, porque eu começo a me inspirar em algumas pessoas. Muitas vezes eu ouço um amigo, não que não tenha que ouvir amigo, gente, não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Mas muitas vezes eu ouço pessoas que não têm um conhecimento tão abrangente que o outro também tem dores, que o outro também tem traumas. Então, essa questão é muito importante. E dentro da visão sistêmica e na constelação, a gente consegue trazer um alívio e uma nova visão e um conserto energético para essas relações. Que legal, gente. Tá? A gente está falando aqui da importância da cura, né, através da terapia quântica e sistêmica. E a gente está falando aí das feridas emocionais das pessoas que elas têm, né? E eu gostaria que você falasse assim da importância do perdão no processo de cura emocional. Carlinha, o perdão, ele é presente e necessário em todos os lugares que a gente vai. O que dentro da minha concepção, o que eu acho que está errado é a abordagem. Porque quando eu trago a abordagem do perdão como uma pessoa que ela tem que ser colocada, obrigada a perdoar para que ela siga a vida dela, eu acho isso arrogante. Muito arrogante. Porque quando eu me coloco na posição de que eu preciso perdoar alguém, eu estou me colocando como melhor que aquela pessoa. Sim. Como se eu pudesse ser melhor que ela naquele momento. E dentro da visão sistêmica, nós temos o mesmo tamanho, a não ser quando é questão de hierarquia, de quem veio antes, pai e mãe, que aí eles são maiores. Mas se não, com meu esposo, com meu irmão, nós somos do mesmo tamanho, né? Dentro sem tirar a hierarquia, como eu disse. Então, a questão do perdão é você entender que aquela pessoa, primeira coisa, aceitar que aquela pessoa é daquela forma e não tentar trazer que ela fez isso para você ou que aquilo foi de propósito. São as vivências dela. E olhar para aquilo como é o melhor que ela pode me oferecer. Se este melhor não cabe em você naquele momento, se afaste com gratidão pelo que ela veio te ensinar. Porque toda vez que a gente tem alguma questão que a gente precisa perdoar, entre aspas, alguém, é uma situação que veio nos ensinar algo. Então, eu tenho que olhar para o que veio me ensinar e não me colocar na obrigatoriedade de perdoar. E nas terapias, o que se faz é trazer a consciência das pessoas isso, porque a pessoa só consegue ter essa consciência através do desenvolvimento da sua espiritualidade. Porque todas as pessoas têm... Todas não, né? Algumas pessoas têm religião, a religiosidade. Que é diferente de espiritualidade. Assim, não que ela não tenha importância, toda religiosidade bem exercida, ela tem a importância sim, né? Nenhuma sobrepõe-se sobre outras, né? A gente respeita todos os tipos, mas, por exemplo, eu tenho uma, mas eu não acho que a que eu tenho é melhor do que a do meu semelhante. E a espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Quem tiver curiosidade pode dar um Google. Qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? E é o alicerce de qualquer movimento de cura, é a espiritualidade. Sim. Porque eu preciso embasar em algo e aceitar algo. Aceitar a ajuda de algo maior que eu. Primeira coisa, para que eu estabeleça esse movimento de cura. Por isso que a gente sempre traz princípios bíblicos, não pelo fato, como você disse, eu sou evangélica.
Que gente, é uma questão também que todo mundo fica assim, ela é evangélica e faz constelação, porque quem já participou de uma constelação sabe quão incrível e né, inexplicável é aquele movimento. Sim, é a forma que eu me conecto com Deus, né, dentro dessa... Cada um tem a sua opção. Exatamente. E todo mundo tem que ser respeitado. Não. Né? Eu sou católica. Exato. E respeito quem é evangélico e respeito outras. E existem diferenças, cada um aceita o que quer, pensa o que quer, né? Mas é necessário respeitar a opção do outro. E muitas vezes entrar. Eu atendo, por exemplo, um bandista. Sim. E eu sendo evangélica, eu entendo qual é a visão dele de mundo, e quando eu vou fazer as prescrições, por exemplo, eu entro no mundo dele e faço as prescrições de acordo com o que ele acredita, do que faz sentido. Porque se não fizer sentido para você, o movimento de cura não acontece. Você sabe que existe, assim, por exemplo, aqui, gente, eu e a Ana, nós temos uma empresa que é recrutamento e seleção. E você sabe que existem pessoas que não contratam outras pessoas que sejam de determinadas religiões. Existem pessoas que não contratam mulheres bonitas, porque não quer dentro do seu estabelecimento, de sua empresa, perto de sua família, dentro do seu lar, uma moça bonita, porque vai olhar para o marido, porque vai olhar para o filho. Então, assim, são coisas que são inadmissíveis já. Porque ao passo que a pessoa vai se desenvolvendo, tendo crescimento pessoal, profissional e vai entendendo as coisas, essas divisões não acrescentam em nada a vida de ninguém. Não. Né? São prejudiciais para o trabalho, para a vivência das pessoas em qualquer ambiente. Sim. E quem pensa assim devia gravar esse podcast, né? E ficar ouvindo, porque se eu tenho essa necessidade de não contratar uma mulher bonita, de onde está a minha autoestima, né? Onde está o acreditar em mim? Né? Uma insegurança que isso não está no outro. A culpa da sua insegurança não está no outro. A pessoa tem controle sobre os seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos. Então, é o que a gente está chamando aqui. Toda quarta-feira a gente chama cuide de você. Né? E a primeira forma é se espiritualizar. É trazer o que faz sentido para você. Se interioriza, entender, se conecta. Né? Procurar saber direito exatamente, o que é. Exatamente. E aí você consegue fazer qualquer tipo de movimento. Principalmente nas relações interpessoais, que é o que você trouxe anteriormente. O problema das pessoas, geralmente, é porque elas acreditam naquela verdade absoluta e elas querem mudar o outro. Sim, quer impor o que eu acredito para outra pessoa. Não, mas lá na sua não é assim, aqui é assim, e aqui o que é aqui é que é o certo. Não, para aquela pessoa, o que ela pensa é o que está lá na outra. Exatamente, é a vivência dela, é a crença dela. Né? Exatamente. Então, como que é os primeiros passos para as pessoas procurarem um terapeuta? O que ela precisa para procurar um terapeuta, para entender os primeiros passos que ela pode procurar uma terapia quântica e sistêmica? Querer, né? Querer. Vontade. Querer se cuidar, querer... Sabe aquele momento que todo mundo já passou, mas que muitas vezes ignora, que fala, não está certo isso? Os momentos que mais ensinam as pessoas são as épocas difíceis, os sofrimentos, as dificuldades. Essas são as maiores aprendizagens da vida. Exatamente. Né? Então, desde que ela tire para o lado positivo, o aprendizado do momento, exatamente. Só que entender, Carlinha, que a gente não consegue nada sozinho. Que a gente precisa de ajuda. Eu tenho 2 terapeutas. Uma sistêmica e uma comportamental. Quem cuida precisa de cuidado. Nossa, eu tô quase pegando a 3ª já, porque é muita coisa. Então, a gente precisa disso. É necessário. A gente cuida de todas as outras partes do corpo. Exato. Né? Então, você cuida, você vai lá num médico, por exemplo, de estômago. Ele fala que você está com gastrite, faz o exame e te medica.
E você vai cuidar, a partir daquele momento, daquele problema que você tem no estômago. A mesma coisa, gente, é a mente da gente, né? Nós somos feitos de corpo, mente e espírito. Então, Exatamente. cuide dos três. Seja uma pessoa que faça esse tratamento holístico. Holístico, não, vou explicar. Holístico é a pessoa de uma forma como um Completa. todo. Não pensem que é, né? E nem é mágica, tá? Que fique claro, não é mágica. Ciência, é estudo, Sim. é Espiritualidade, porque tentem entender. é uma frase que eu sempre repito, é Deus que patrocina conhecimento. Sim. Deus patrocina o conhecimento para que sejamos instrumentos. Então, se eu não tiver essa conexão espiritual, eu também não consigo ajudar no movimento de cura. Então, para mim, é muito importante. Por isso que eu sempre levo para essa questão também, para eu sempre trilho por esse caminho. Embasamento espiritual, depois consciência do que está acontecendo, e aí treinamento de mudança para que faça a realidade diferente. Então, a terapia quântica e sistêmica pode e deve ser para você. Tá? Você tem aqui a Raquel Zanguetin, que pode estar te atendendo, né? Nós vamos deixar aqui o telefone dela. E qual que é o seu telefone? É 17 98176-2943. Nós vamos deixar anotado aqui nos comentários, tá, pessoal? Todas as redes aí, Facebook, Instagram e YouTube. E agora nós vamos dar só um tempinho para terminar os nossos comerciais aqui, tá bom? Vamos falar dos nossos anúncios, nossos patrocinadores. Dia 25 de julho, amanhã, às 20 horas, no Diálogo com Sander Ascenso, ao vivo pela Cowork Bebedouro Comunicação, nas redes sociais Facebook e o YouTube. Entrevista à doutora Jaci Sabina de Lima Matos, advogada, professora, mestrada em Gestão e Políticas Públicas. O tema: Nunca desista dos seus sonhos. Aproveitando, na sexta-feira, no programa da Regina Magalhães, Recadinhos do Coração, ao vivo também pela Cowork Bebedouro Comunicação, nas redes sociais, Facebook e YouTube. A entrevistada é a Maria, vice-diretora de Escola Municipal. O tema: como que o relacionamento familiar pode interferir no aprendizado infantil. Então, aproveitem assistir na quinta o Sander Ascenso e na sexta a Regina Magalhães. Pessoal, eu queria ver, Ana, tem algum comentário aí nas redes? Só um minutinho que ela vai dar uma olhadinha. Quem está assistindo aí, né? No Facebook, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Cowork Bebedouro Comunicação. Dá um alô aí para a família da Raquel Zanguetin, que está na audiência. Né? A Letícia Cardoso está mandando boa noite. A Regina Magalhães, eu uso muito bioquinesis. Gratidão, meninas. Elas gostaram muito do programa. Ai, que legal, que bom. E uma boa noite para Daniele Barrios. Boa noite para Letícia Cardoso. Né? Boa noite para todas. Sim. E eu queria assim, que você deixasse, agora nós estamos caminhando para o final do nosso programa, né? Eu queria assim, que você deixasse uma mensagem, assim, as considerações finais sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Fala aí com o pessoal aí. Ai. Deixa um alô aí para as nossas mulheres que inspiram, se inspirarem. Nós somos inspiração a todo momento. E para que a gente inspire e possa curar, a gente precisa de ajuda. Então, existem pessoas que se colocam no movimento de auxílio e cura, que no caso sou eu, que é a minha forma de servir a vida, e me faz muito feliz isso. Eu sou simplesmente apaixonada em ver o processo das pessoas.
Eu sou até um pouco de falar, mas nunca vi ninguém que passou pela minha mão que não sofreu uma mudança significativa. Não é minha, né? Mas é que eu conheço o que eu faço, mas quem se coloca nesse movimento de cura? E isso eu levo também, Carlinha, para a empresa, para a Humanascer. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Bebedouro é o primeiro home care do Brasil que trabalha com tratamento e acompanhamento de medicina 100% natural. E eu faço todo o acompanhamento emocional dos cuidadores. Não os cuidadores que são agenciados pela empresa, mas os cuidadores principais, pela sobrecarga que é cuidar de alguém. Então, esse trabalho todo de fortalecimento, de autoestima que eu faço também no particular, eu levo para as famílias que são agenciadas, que agenciam a Humanascer para cuidar dos idosos, das crianças com transtornos. Eu levo isso daí. E eu quero convidar todo mundo que queira conhecer essa ferramenta de cura, que venha fazer um bate-papo, uma entrevista, ou que venha, né, mulheres, por enquanto, né, somente mulheres, às terças-feiras, a partir das 18h30, lá no espaço, contribuir também com a vida e receber essa contribuição de volta. Sim. Raquel, tem uns comentários aqui do YouTube. Adriana Paulino Souza falou: boa noite, gratidão, consegui acessar. Ela falou. A Zil Tios, cadê o Henrico? Ele é carismático. O Henrico é meu filho. É, o teu filho, ele está aí. Ele tá ali. Adriana Paulino Silva, o Henrique é um fofo, amo ele. E o Miguel, inteligente. Ai, que lindas. Adriana Paulino falou: maravilhosa, a sua voz já deixa a gente calma. Gracinha. Ela é uma colaboradora da Humanascer. Adriana Paulino ela é uma cuidadora colaboradora da Humanascer. A Adriana também está perguntando: Raquel, você também trabalha com hipnose? Eu não trabalho com a hipnose clássica. Eu trabalho com ferramentas da hipnose, que foi a PNL que nós comentamos, que são ferramentas parecidas. Ela também falou que legal saber sobre as terças-feiras. Qualquer dia eu vou participar. Gratidão, Raquel. Beijos. Deixa eu fazer só um comentário. Por que ela fala gratidão, gente? Porque ela é colaboradora da Humanascer, e nos treinamentos, como eu ensino treinar a gratidão, a gente para de dizer obrigado. Então, vocês vão perceber assim, que a maioria de quem a gente ou treina nos treinamentos, ou os pacientes, né, os clientes que vêm, a gente troca o obrigado por gratidão, que é uma dica de como já começar a treinar a gratidão. Trocar a palavra obrigado por gratidão. É uma linguagem já desse tipo de abordagem, né, da terapia sistêmica e quântica. Então, eu queria agradecer muito a tua presença. Eu acredito que é enriquecedor trazer esse tipo de conhecimento para elas, né? E a gente sempre trazendo aqui para vocês pessoas que tragam conteúdo, conhecimento para vocês, toda quarta-feira, às 8h. Então, a gente divulga antes quem vem e convida, e está sempre pedindo para vocês participarem, mandarem seus comentários, o que está achando, críticas aceitamos também, porque ninguém é perfeito, a gente corrige quando a rota, quando vê que não está indo no sentido da agradabilidade delas, né? Então, assim, a semana que vem a terapia continua, porque a semana que vem nós teremos uma outra pessoa na área também da terapia, que é a Alice Aguilar. Dia 31 de julho, às 20h, teremos aqui a psicóloga Alice Aguilar. O tema vai ser a força das mulheres no terceiro setor e em toda a sociedade. É uma psicóloga de Bebedouro e vai estar aqui quarta-feira com a gente. Eu queria agradecer a tua presença. Gente, eu gostei muito de conhecer mais assim seu trabalho, sua empresa. A gente, nós somos residentes aqui no Cowork Bebedouro Comunicação. Ela atende aqui, a gente tem o escritório aqui, né? E hoje mesmo nós descobrimos que a gente tem
mais coisas para conversar. Porque apesar da gente... a vida é corrida, gente. E assim como é corrida para vocês, é corrida para nós também. Sim, e a gente não tem muito tempo para ficar mesmo num bate-papo, se conhecendo mais. Tudo. Se a gente tivesse o tempo que a gente gostaria para conhecer a fundo todo mundo, né? Que a gente não tem. Mas foi muito enriquecedor conversar mais, saber mais. Carlinha, e volte quando quiser, quando precisar. Nossa, tá? Imensa gratidão. A gente quer que você mesmo. Continue aqui com a gente. Ai, vamos, tá? vamos. A gente vai arrumar um jeito. Vamos arrumar um jeito. Gratidão imensa mesmo. Gratidão. Ai, eu quero dizer obrigado, mas eu quero dizer gratidão por você estar aqui. Gratidão. Estou em treinamento, gente. É muito importante para mim falar sobre isso, falar sobre as terapias dessa forma e levar esse conhecimento, porque muita gente não faz ideia de como existe, não tem noção, confunde. Sim. Então, é muito gratificante mesmo, de verdade. E a forma da gente ser instrumento também, né? Sim. É dessa forma, de levar, às vezes, uma palavra de conforto, de trazer, às vezes, a gente sempre quer trazer para elas os direcionamentos de Deus, né? É dessa forma que a gente vai conseguindo. Sim. Eu queria, assim, a Raquel deixou a mensagem dela, hoje eu queria deixar uma minha também. Eu gostaria de falar para vocês que vocês não têm obrigação de viver no automático. Acorda, pensa no seu dia, o que vai acontecer, o que você pretende ter nesse dia. Faça uma programação de tudo que você vai realizar. Cumpra o que você prometer para você mesma. Tá? Pare alguns momentos durante o dia para você pensar em como você está vivendo o seu dia, como está sendo as suas companhias nestes dias que você vive, porque a vida passa, ela é tão rápida. Então, quando as pessoas falam a vida é um sopro, ela é mesmo. A gente não sabe se amanhã você está aqui e se as pessoas que você ama vão estar aqui. Então, a gente queria deixar assim essa mensagem para você buscar a felicidade, fortalecer realmente esse feminino com todas essas coisas que a Raquel trouxe para a gente. Se você achar que você não consegue sozinha, busque ajuda. Tem a Raquel aqui para estar ajudando. Pode nos procurar. A gente passa instruções de como funciona. E não fique, vocês não estão sozinhas. Tá? É uma palavra, é uma conversa. Estamos aqui. Tá? Então, hoje a gente termina o programa dessa quarta-feira, dia 24 de julho, dizendo gratidão para Raquel Zanguetin pelo dia de hoje. Foi muito lindo ter você aqui. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Até quarta-feira que vem, dia 31 de julho, estaremos aqui. Beijo, fiquem com Deus. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa? A decisão precisa ser tomada com calma e certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório, e isso pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares alternativos para trabalhar, a Coworking Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do WhatsApp 17 3342 9200. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro, Bebedouro, São Paulo. E venha conhecer nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretaria e cafeteria. Aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas.